Boa tarde, turminha. E aí, como é que vocês estão? Animados para a aula de hoje? Hoje vamos iniciar com a correção, certo, da atividade da aula passada. Paramos em variedade linguística. Espero que vocês tenham entendido a questão da variedade linguística diante de todo o nosso país, né? Nosso país é amplo, é grande e em cada região eu tenho uma variedade linguística, certo? Então, de acordo com a região pode variar a língua, de acordo com o contexto histórico a língua também varia, certo? De acordo com a classe social também, certo? Então, a variedade linguística é presente em nosso país, certo? E ressaltando, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao preconceito, a gente tem que entender essas questões que envolvem a variedade linguística, certo? Iniciamos aqui com o texto de Jô Soares. Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Pois é, o português é muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. Não é como inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida, não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem soube fala, sabe escrever. Escrever. Continuando, né? O texto de Jô Soares, vamos para as questões. Leia o texto de Jô Soares, como já fizemos a leitura, e relate quais as dificuldades que teve em realizar essa atividade. Você reconhece todas as palavras do texto. Isso impediu você de compreendê-lo. Deixei aqui como uma resposta pessoal, certo? Você considera a sua resposta. Se foi difícil de entender, se mesmo tendo essas diferenças, você compreendeu qual foi a sua dificuldade, certo? Na questão 2, no texto, o autor quer chamar a atenção para as duas modalidades da língua. Quais são elas? Seria qual? Linguagem formal e linguagem informal, que é justamente o que a gente aprendeu ali nas videoaulas, que dependendo do ambiente, dependendo do para quem a gente está falando, com quem a gente está falando, ou para quem a gente vai escrever, a gente usa uma linguagem formal ou informal. Eu dei até o exemplo, se eu vou falar com a diretora, com o presidente, eu tenho que falar com uma linguagem formal, certo? E se eu estou com um amigo conversando, numa pracinha, o que for, minha linguagem é informal, não precisa eu ter tanto aquele cuidado, né, na fala, certo? Questão 3. Em sua opinião, esse texto se aproxima mais de uma linguagem escrita ou de uma linguagem falada? Explique sua opinião. Linguagem falada, né, pessoal? Pois se aproxima da linguagem oral. Se aproxima daquilo que algumas pessoas, do jeito que algumas pessoas falam, certo? Ou seja, como é falado por alguns. Questão 4. Você acredita que a pessoa que escreve um texto, como o de Jô Soares, sofre alguma forma de preconceito? Explique. Acredite, claramente sofre, né, gente? Deveria não existir, mas existe o preconceito linguístico, certo? Mas nem todos conhecem essa questão da variação linguística. Hoje, nas aulas passadas, aprendemos em relação a essa questão de que o nosso país é amplo, tem várias regiões, então a língua varia de acordo com a região, de acordo com o contexto histórico, de acordo com a classe social. E hoje compreendemos que não podemos ter preconceito quanto a isso, certo? Cada um tem a sua identidade. Então, acredito que se falar assim, alguns realmente sofrem, mas na verdade não é para existir a questão do preconceito linguístico. Qualquer coisa, dá uma pausa aqui e anota a resposta. 5. Imagine em que situação de comunicação esse texto pode estar ocorrendo e qual é a sua finalidade e qual é o assunto. Com alguém conversando e alguém que não tem um domínio da língua, né? Não tem um domínio da língua portuguesa, não teve talvez uma oportunidade de estudo, certo? A finalidade do assunto é justamente falar sobre
o uso, a fala, o modo de falar e de escrever a língua portuguesa, certo? Questão 6. Reescreva o texto em seu caderno, substituindo a linguagem informal por uma linguagem formal. Aí vocês dão uma pausa e confere, certo? Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala. Pois é, o português é muito fácil de aprender. Veja aí que já mudou. Pois é, o português mudou. Antes aqui eu tinha um U no lugar do O. Eu uso o O que tem um som de U, certo? É muito fácil de aprender, porque é uma língua que a gente escreve exatamente como se fala. E agora a gente tá vendo que não é, né? Não se escreve exatamente como se fala. Algumas pessoas falam diferente e não escrevem daquela forma, certo? Por mais que fale diferente, que tenha a variedade linguística, mas não escreve daquela forma. Não é como o inglês, que dá até vontade de rir quando a gente descobre como é que se escreve algumas palavras. Em português, não, é só prestar atenção. O alemão, por exemplo, que coisa mais doida! Não bate nada com nada. Até no espanhol, que é parecido, se escreve muito diferente. Que bom que a minha língua é o português. Quem souber falar, sabe escrever. Está aí a correção, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a relação da variedade linguística e do preconceito linguístico. Hoje vamos iniciar nossa aula com uma revisão, certo? Vou colocar uma videoaula revisando nossos assuntos. Iniciamos com linguagem verbal e não verbal, então vamos retomar esse assunto. Essa semana vai ser de revisão, então vamos retomar esse assunto. Vou colocar uma videoaula só para vocês relembrarem a questão da linguagem verbal e não verbal. E logo após terá a atividade, certo? Vocês copiam do mesmo jeito que a gente sempre faz. Copia de caneta, copia o cabeçalho, copia as perguntas de caneta e responde as questões, as respostas serão de comum, certo? Vamos lá.